Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. João capítulo 6, versículos 25, 26 e 27. Aqui nós vemos um momento posterior à primeira multiplicação de pães. O momento em que Jesus, de poucos pães e poucos peixes, alimenta milhares de pessoas. E aqui é o momento em que Jesus, após cruzar o mar com seus discípulos, é encontrado por aquela multidão que havia ficado lá na outra margem. E aquela multidão vai até a margem posterior para encontrar Jesus. E encontrando Jesus, esperava-se aqui, né, que Jesus fosse o quê? Nossa, Jesus, o Filho de Deus, o profeta, né? Poderia ter recebido o povo com mais amor, com mais... Cadê o amor? Cadê aquele afago? Cadê o carinho, né? Mas não. Como que Jesus recebe eles? Com uma exortação. Sabe por que ele recebe eles com exortação? Porque o desejo de Jesus é que eles acordassem. O desejo de Jesus é que eles despertassem da cegueira espiritual no qual eles viviam. O desejo de Jesus é que eles acordassem para a verdade da palavra de Deus, que até então eles achavam seguir, mas que na verdade o que eles seguiam era apenas dogmas de homens, doutrinas de homens, rituais criados pelo homem. E a palavra do próprio Deus estava ali e eles não queriam aceitar, eles não queriam dar ouvidos. Então Jesus recebe aquelas pessoas não com o carinho que talvez elas esperassem, mas com exortação. Mas não porque ele não os quisesse, não porque ele não os amasse, mas porque ele desejava que eles despertassem do seu sono espiritual, que eles abrissem os seus olhos daquela cegueira espiritual. Aquelas pessoas estavam ali, não porque queriam Jesus, não porque acreditavam de fato ser ele o Filho de Deus, não porque aceitavam a pessoa de Jesus, mas porque ele havia operado aquele milagre, mas pelo que ele poderia lhes dar. Poxa, um homem que de poucos pães e poucos peixes fez tamanho milagre, o que poderá ele fazer? O quanto nós não podemos nos beneficiar estando perto desse homem. Então Jesus sabia a intenção do coração deles. Jesus sabia que a intenção do coração deles não era segui-lo por quem era, mas segui-lo pelo que ele poderia oferecer. E Jesus os exorta. Talvez, lendo isso aqui, muitos possam olhar e dizer, nossa, mas que dureza. Não. A exortação serve para nos acordar, a exortação serve para nos despertar do sono espiritual profundo que muitas vezes nós nos encontramos, sim. E Jesus os exorta, porque os ama. Aquelas pessoas estavam em águas muito rasas e o desejo de Jesus com certeza era que elas mergulhassem em águas mais profundas e conhecessem a pessoa de Jesus e conhecessem o real evangelho, o poder do real evangelho, que esse evangelho que Jesus carregava podia fazer e operar na vida deles. Jesus queria que eles enxergassem que aquele milagre que eles haviam contemplado e usufruído não era nada diante do que Deus poderia fazer na alma deles, no interior deles, no coração deles, na vida deles como um todo. E muitas vezes nós estamos assim hoje também, nos deixando levar pelas doutrinas, pelos dogmas, e nos distanciando cada vez mais da pessoa de Jesus, nos distanciando cada vez mais de quem Jesus de fato é. Estamos próximos de religiosidade, estamos carregados de religiosidade, de práticas, de dogmas, de ritos, mas e Jesus? E a pessoa de Jesus de fato? Será que nós o conhecemos de fato? Será que nós sabemos quem de fato ele é? Ou será que nós só o conhecemos por ouvir falar?
Ou será que nós só o conhecemos de muito ouvir falar? O desejo de Jesus para nós hoje, assim como nesse momento aqui, para as pessoas desse momento, daquela época, é que o conhecemos e que o desejemos, não pelo que ele tem a nos oferecer, que são muitas, muitas coisas, mas por quem ele é. O nosso foco deve estar em quem Jesus é de fato e no que ele pode fazer na nossa alma, e não nos bens materiais que ele pode nos dar.